Boa tarde, senhoras e senhores. Graça e paz para todos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nesta oportunidade, nós vamos meditar no capítulo 28 de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. O tema que nós vamos abordar aqui é: Samuel ou um demônio apareceu? Nós vamos fazer a leitura aqui no capítulo 28 de 1 Samuel e no decorrer da leitura nós vamos tentar chegar a uma conclusão. Quem apareceu realmente? Foi Samuel ou foi um demônio? Vamos ler 1 Samuel 28:6, que diz: Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. E eu vou pular aqui então para o versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faz-me subir a Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Vejo um Deus que sobe da terra. Vamos parar aqui na leitura do versículo 13. Aqueles que não acreditam que foi Samuel que apareceu, eles levantam os seguintes argumentos, as seguintes objeções. Eles vão nos dizer que em Deuteronômio 18, 10 a 12, há uma proibição veemente sobre a prática da consulta aos mortos, adivinhos, feiticeiras, necromancia e aí por diante. Então eles argumentam o seguinte: como Deus poderia ir contra sua própria palavra? Eles levantam essa argumentação e dizem: Deus proibiu a consulta a mortos. Deus proibiu essa prática. Logo, Deus não poderia ir contra a sua própria palavra. O segundo argumento deles é que quem se levantou aqui foi um demônio, se passando por Samuel, e não o próprio espírito de Samuel ou alma de Samuel, como você queira chamar. O outro argumento, levantado por aqueles que acreditam que foi um demônio, eles dizem que quando Samuel profetiza e disse: Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Eles fazem duas observações. Primeiro, quando diz estareis comigo, ele diz que logo não poderia ser Samuel, porque como poderia o rei ímpio, Saul, ir para o mesmo lugar de Samuel, visto que no Hades, e ele se baseia em Lucas, há uma diferença, uma separação. Há um lado para os ímpios e outros para os bons. Aí eles argumentam: logo, se fosse realmente Samuel, ele jamais diria: amanhã tu e os teus filhos estareis comigo. A outra argumentação eles dizem que a profecia com respeito à queda de Saul e seus filhos não se cumpriu no dia seguinte. Não se cumpriu no dia seguinte. Essas são as principais objeções. Agora, a minha pergunta é para você. Você já procurou tirar as suas próprias conclusões, lendo o próprio texto? Vamos começar. Começar a leitura do texto. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Essa é uma das objeções também levantadas por ele. Eles disseram que
Se o Senhor não respondeu por meios lícitos, nem por profetas, nem por sacerdotes, por que Deus se servir de uma médium, de uma feiticeira para responder por meios ilícitos? Essa é uma outra observação. Eu estou lembrando aqui paulatinamente dos argumentos contrários que seja Saul, ou que seja Samuel realmente que apareceu. Vamos lá. Eu vou pegar aqui do versículo 12. Vendo a mulher a Samuel. Aqui eu fiz a leitura do autor, o escritor do livro. Eu pergunto para você, então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Versículo 11. Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Versículo 12. Vendo a mulher a Samuel. Vamos ler aqui comigo. Vendo a mulher Samuel. O autor aqui está dizendo que a mulher viu quem? Quem foi que a mulher viu? Eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo. De acordo com o autor sagrado, o que é que ele está dizendo para você? Leia comigo. Vendo a mulher Samuel. O que foi que a mulher viu? Samuel. Aí você pode dizer, não, ela viu foi um demônio. Não, aí eu digo, é você que está dizendo que a mulher viu um demônio. É você que está dizendo. Volto a dizer, é você que está dizendo que a mulher viu um demônio. Não, eu li em obra tal. As obras que você leu, teologias sistemáticas, elas que dizem que foi um demônio. Mas o texto está dizendo, para mim, pelo menos para mim, o texto está dizendo assim, ó, vendo a mulher a Samuel. Vamos lá no versículo 13. Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Essa palavra Deus no hebraico é Elohim. A Septuaginta traduziu por Feoz. Vejo um Elohim. E no grego vejo um Feuz, subindo da terra. Mas para aqueles que dizem que é um demônio, esses que dizem que é um demônio, certamente eles não conhecem a língua hebraica. Não, eles não conhecem. Não há uma ocorrência no Antigo Testamento, não há. Se tiver, vocês me mostrem. Eu desconheço uma ocorrência no Antigo Testamento que trate um demônio como Elohim. Não. Desconheço uma passagem no Antigo Testamento que diga que chame um demônio por um Elohim. Outra coisa, se aqui fosse um demônio, os 70 tinham traduzido por, no lugar de Elohim, eles tinham traduzido daimonion. Tom daimônio, vejo um demônio. Eles tinham traduzido assim, daimonion, mas eles não traduziram. Eles traduziram exatamente por Feoz. Feoz. Se você quiser uma leitura alternativa, Theos, que é Deus. Vamos lá para outra objeção. Vejo subir da terra. Esta referência aqui à terra, queridos, eu estou aqui com o livro de Flávio Joséfos. Flávio Joséfos, ele, aqui, na sua obra, ele fazendo menção à história, ele também fazendo menção à história, ele diz que realmente foi a alma de Samuel quem apareceu. E subiu lá dentro do Hades. Por que é que diz subindo da terra? Porque o Hades, ou Sheol, era nas profundezas da terra. Por isso, a mulher disse, vejo um Deus subindo, ascendendo da terra. Em outras palavras, subindo do Sheol, subindo do Hades. Por que subindo do Hades? Porque as almas dos mortos, todo tipo de espírito, na mentalidade hebraica desta época, eles ficavam trancados no Sheol, nas profundezas da terra. Por isso ela disse, vejo um Elohim subindo da terra. Em outras palavras, do Hades. O livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico, da Bíblia Católica, ele diz que ali foi Samuel quem apareceu para o rei. A Septuaginta, que eu estou com ela aqui em mãos, em 1 Crônicas 10:13, ela diz que Samuel, depois de morto, respondeu ao rei. Então, os próprios 70
Primeiras Crônicas 10:13, no texto da Septuaginta, lembre bem, no texto da Septuaginta eles acrescentam a palavra Samuel. E Samuel, depois de morto, profetizou ao rei, o seu fim. Então, meus queridos, nós temos aí o testemunho. Eu estou usando aqui o argumento da autoridade. Eu não precisaria, mas visto que muitos usam autoridade, usam doutor tal, eu estou logo me munindo de autoridades. As autoridades, a maioria dos judeus, eles acreditam que aqui foi Samuel. Como prova nós temos Flávio Joséfos, nós temos também o Talmud babilônico, ou Talmud Bavli. Ele diz que foi Samuel, que a alma de Samuel ascendeu desde o Sheol. O Talmud Bavli, que é escritura para os judeus, atesta isso. Então, eu quero só dar uma explicação. A palavra hebraica Elohim, ela é aplicada nas escrituras para o Deus verdadeiro. Lá em Gênesis diz: Bereshit bara Elohim hashamayim. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Ve'aretz, e a terra. Vou repetir. Bereshit bara Elohim ve'aretz. No princípio criou Deus os céus, Hashamai ve'aretz, ou ve'aretz, e a terra. A palavra Elohim, a primeira vez que ela aparece no Antigo Testamento, é aplicada para o Deus verdadeiro. Lá no Êxodo diz: não terás outros deuses diante de mim. Nós temos mais uma vez aí a palavra Elohim sendo traduzida por deuses. Neste caso, a palavra Elohim ela está sendo aplicada a deuses falsos, a falsos deuses. A palavra Elohim ela também é aplicada a anjos. Lá no Salmo, parece que 8:5, que diz: um pouco menor fizeste do que os anjos. No hebraico nós temos a palavra ali para anjos, no hebraico é Elohim. Só que os 70 traduziram por angelos. De Elohim, os 70 entenderam que aqueles Elohim eram anjos e traduziram por angelos. Contudo, diz a Septuaginta, um pouco fizeste menor do que os anjos. Então você vê que a palavra Elohim, ela pode ser também aplicada para anjos. Um determinado salmo diz: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Esta palavra deuses, num determinado salmo que Jesus aplica lá, parece que em João 10, para os fariseus, as autoridades. Este salmo que diz: vós sois deuses, e todos vós outros filhos do Altíssimo, a palavra deuses, no hebraico é Elohim. Só que aquela palavra Elohim ela é aplicada para os juízes de Israel. Eram com os juízes que o salmista estava dizendo, Deus, por meio do salmista estava dizendo: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Ali os filhos do Altíssimo e os deuses em questão no salmo eram os juízes, as autoridades de Israel. Isso justifica porque que a mulher disse: veja um Elohim. Não é que ela estava vendo Deus ou anjos, porque eu tenho aqui uma versão hebraica. Versão hebraica, ela diz: e o rei lhe disse: não temas, mas o que foi visto, que viste? E a mulher disse a Saul: vejo anjos de Deus. Mas por que que a Bíblia hebraica, que eu tenho aqui a Bíblia hebraica, traduz por anjos de Deus? Porque, de fato, o termo Elohim, ele pode também ser aplicado a anjos de Deus. Só que ali não é anjos. Não é anjos. Ali, de acordo com a maioria dos judeus, ali é exatamente o espírito do profeta Samuel. E quando a mulher disse: eu vejo um Elohim, é porque este termo Elohim ele era aplicado para os juízes, e Samuel era um juiz. Então o que ela viu ali foi a alma de Samuel toda paramentada, toda vestida e revestida como se fosse um juiz, uma autoridade. Então a alma de Samuel subiu desde o Sheol, toda paramentada, toda gloriosa, toda vestida como se fosse um juiz.
Por isso ela diz, é como se ela dissesse, eu vejo uma autoridade, eu vejo um juiz subir da terra, ou seja, do Sheol. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, o argumento que diz, a profecia não se cumpriu com respeito à morte dos filhos de Israel, dos filhos de Saul, quando Samuel disse, amanhã tu e teus filhos estareis comigo, os teus filhos morrerão. E eles argumentam, houve Mefibosete e outros filhos de Saul que não morreram. E eu respondo, é óbvio que eles não morreram. Primeiro, a profecia não diz assim, e todos os teus filhos estarão comigo amanhã, não. A profecia não diz, e todos os teus filhos estarão comigo. A profecia só diz assim, e tu e os teus filhos estarão comigo. E quais são os filhos em questão que morreram? Apenas os que estavam na guerra. E por que outros não morreram? Porque não estavam na batalha. Se os outros filhos de Saul tivessem na batalha, todos estariam mortos. Você pode ter certeza, mas a profecia, atente bem. A profecia é muito precisa, ela não diz amanhã tu e todos os teus filhos estarão comigo. A profecia diz assim, ouça bem. Amanhã tu e os teus filhos. Há uma diferença. Teus filhos para todos os teus filhos. Se a profecia dissesse amanhã tu e todos os teus filhos estarão comigo, aí eu concordaria com esse argumento que a profecia nos cumpriu. Por quê? Porque de fato nem todos os filhos de Saul, nem todos os filhos de Saul morreram na guerra. Mas por que não morreram na guerra? Porque também nem todos estavam na guerra. É por isso. Amanhã estareis comigo. Esse é outro argumento daqueles. Olha, se fosse Samuel, jamais ele diria que Saul, o ímpio rei, estaria com ele. Como pode um condenado ir para o mesmo lugar de um salvo? Certo, eu vou guardar esse argumento aí. Mas o que diz a profecia? Amanhã tu e os teus filhos. Você argumenta que Saul não poderia ir para o mesmo lugar de Samuel porque era condenado. Mas não foi só Saul que morreu na guerra. Não foi só Saul que morreu na guerra. Os filhos de Saul morreram na guerra. Aí eu pergunto, os filhos de Saul morreram como salvos ou como condenados? O que você me diz? Jonatas, ele morreu na qualidade de salvo ou de condenado? Você vai me dizer de salvo. Então, se você for o argumento de que Samuel era condenado, você vai ter que admitir também que Jonatas era condenado. E você sabe que Jonatas não era condenado. Nós temos que entender simplesmente uma coisa. Amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, estareis onde? No Sheol. O Sheol era um lugar destinado para justos e injustos. Esse é o pensamento. Não interessa se Saul morreu condenado ou salvo. O que interessa é que ele foi para o Sheol, para onde estava Saul. Tanto ele como Jonatas. Chegando lá, há uma divisória de justos e injustos. Só isso que nós temos que entender. Então, quando nós vamos analisar este texto aqui, se você ler o texto com cuidado, você vai ver que sempre o autor diz que foi Samuel quem apareceu, foi Samuel quem conversou com a mulher. Por mais argumento que os contrários levante, não satisfaz e não explica o texto, só distorce. A verdadeira interpretação é que aqui foi Samuel quem apareceu. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.